Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 32. Enquanto os irmãos localizam, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando a respeito da sua palavra, pregando a sua gloriosa palavra. Glória a Deus. Queria pedir também para o diácono Tassas, para da próxima vez, por favor, revisar pelo menos um pouquinho antes, para que a gente possa se preparar um pouco melhor, para que a gente não seja pego tanto de surpresa dessa forma. Mas a palavra do Senhor, nós vamos estar ministrando aqui. Eu sei que o Senhor falará conosco pela sua misericórdia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 14, versículo 32 em diante. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Podeis se assentar. Glória a Deus. Eu vou ser bem rápido nas minhas palavras aqui, meus irmãos. E eu espero que os irmãos possam pegar aquilo que o Senhor reservou para você nesta noite. A palavra do Senhor que nós lemos aqui, que nós fizemos menção, é uma palavra muito conhecida de todos nós, onde Jesus anda por cima do mar. Nós vamos ver no início dessa palavra aqui, no versículo 22, Jesus dando uma ordem aos discípulos. Jesus falando com os discípulos: entrem no barco e passem para outra banda, ou para o outro lado. Nós vamos ver que Jesus ele vai ficar na praia para despedir a multidão. Eu acho interessante a palavra do Senhor, porque os discípulos recebem uma ordem e Jesus faz algo. Eu estava observando essa palavra e vendo que, enquanto os discípulos obedecem à ordem de Jesus, ele vai fazer algo que os discípulos não eram capazes de fazer naquele momento. Ele vai despedir a multidão. Ele vai mandar a multidão ir para as suas casas. E tem momentos nas nossas vidas que, mesmo nós sendo discípulos, mesmo nós sendo servos do Senhor, nós temos que obedecer à voz dele e agir da forma que ele está falando. Ele fala conosco: entrem no barco e passem para outra banda. Eu acho interessante que quando o Senhor ele manda os discípulos irem, ele vai fazer algo que talvez os discípulos não conseguiriam fazer, que é despedir aquela multidão. Jesus, mesmo aqui na terra, ele sempre teve autoridade, sempre teve o poder de nos ordenar e nós sermos movidos por ele e obedecer à voz dele. Só que nós vemos muitas das vezes, quando nós falamos algo pela nossa capacidade humana, as pessoas desacreditando, as pessoas desobedecendo as ordens que nós damos, muitas das vezes até mesmo direcionados por Deus. Nós temos um exemplo muito claro aqui na igreja mesmo. Quantas das vezes o pastor fala e fala muitas coisas e nós vemos pessoas repetindo os mesmos erros. Então nós somos sujeitos a esses erros. Nós temos a tendência a pender para o lado errado. Então, quando Jesus fala, é diferente. Quando Jesus ele dá uma ordem para alguém, é diferente. Essa pessoa ela não resiste à ordem de Jesus. Eu acho interessante que nem mesmo a natureza ela resiste à voz de Deus. Nem mesmo a natureza ela consegue ir contra a vontade do próprio Deus, ou até mesmo do próprio Jesus quando estava aqui na terra. Nós vamos ver que Jesus ele tem este poder, ele tem essa autoridade de mandar e as pessoas obedecerem. Então ele vai dizer para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. E ele vai despedir a multidão. Eu acho interessante que Jesus ele fica na praia e ele manda com que eles entrem no barco e vão para o outro lado.
Jesus, ele sempre vai nos dar ordem e ele sempre vai nos dar um destino. Ele sempre vai nos dar um foco. Enquanto os discípulos estavam na beira da praia, eles estavam ali sem rumo, sem destino. Eles simplesmente estavam seguindo a Jesus, e onde Jesus fosse, eles iriam atrás. Mas Jesus agora vai dar uma ordem a eles: entrem no barco. A primeira ordem de Jesus para nós nessa noite é: entre no barco. Aleluia! Se você estiver no barco, você está seguro. Se você estiver debaixo da ordenança de Jesus, você está seguro. Aleluia! Então eles entram no barco e ele dá um destino a eles: vamos para o outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Se você chegou aqui nessa noite, talvez você chegou aqui sem destino, você chegou aqui sem uma perspectiva de vida. O Senhor está falando: hoje eu te coloquei no barco e estou te mandando ir para um alvo. A Bíblia, ela nos mostra que nós temos um alvo. Nós muitas das vezes perdemos este alvo. Nós muitas das vezes nós esquecemos que nós estamos caminhando com um propósito. Nós estamos caminhando para um alvo, e esse alvo se chama Jesus Cristo. Esse alvo é o céu, esse alvo é a salvação. E muitas das vezes nós deixamos este alvo de lado e começamos a olhar para tantas coisas. E eu quero dizer que quando nós perdemos o alvo, nós andamos sem rumo. Quando nós perdemos o alvo para onde nós estamos indo, infelizmente nós não chegamos a lugar nenhum. E o Senhor nos trouxe aqui hoje, o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco que nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos começar a olhar novamente para Ele. Nós precisamos começar a olhar novamente para a cruz, porque a cruz foi o começo de tudo, meus irmãos. Foi ali que Jesus, Ele nos deu a oportunidade de adentrarmos a nossa salvação, de recebermos a nossa salvação. E nós esquecemos de olhar para a cruz, nós esquecemos de olhar para Jesus, e nós estamos andando sem rumo. Enquanto nós estivermos andando sem rumo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Só que os discípulos, eles estão debaixo da ordem de Jesus, e estão caminhando para o propósito que Jesus os deu. E Jesus está ali na praia, e a Bíblia diz que, despedindo a multidão, ele vai subir ao monte para orar. Na ótica humana, Jesus está muito longe dos discípulos. Quando eles estão no mar, a Bíblia vai falar que vai se levantar uma grande tempestade contra o barco daqueles discípulos, e o vento era contrário. Então a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, na ótica humana, está longe, e os discípulos estão debaixo da ordem dele. Talvez em momentos das nossas vidas, nós vamos nos encontrar debaixo da vontade do Senhor, e vamos nos sentir só na presença do Senhor. Nós vamos olhar para um lado e para o outro, e não vamos conseguir enxergar Jesus na situação. Nós não vamos conseguir enxergar Jesus no cenário, porque a tempestade é muito forte, ela está nos assolando, está tentando nos destruir. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, que mesmo de longe Jesus está te vendo. A Bíblia vai falar que Jesus está no monte, e as ondas estão assolando aquele barco, mas Jesus está vendo os discípulos. Não é o fato de você não ver Jesus que Ele não continua te vendo. Mesmo você não vendo Jesus, Ele continua vendo você. Ele continua te contemplando. Aleluia, Jesus. Então não se apegue ao que você está vendo. Foi lido aqui hoje que aquilo que nós não podemos contemplar com os nossos olhos são as coisas eternas. Então, se você não consegue ver, faça uma coisa, confie, espera nele, porque o Senhor, Ele está te vendo. A Bíblia vai falar que o Senhor está vendo os discípulos sendo açoitados ali, o barco dos discípulos sendo açoitado pelas ondas, e o vento forte batendo no barco. E a Bíblia vai falar que Jesus, Ele vai tomar uma atitude de ir ao encontro desses discípulos. Eu acho muito interessante a palavra do Senhor, porque Jesus, Ele estava vendo os discípulos, mas Jesus vai permitir que eles cheguem em uma situação a qual eles não podem mais fazer nada, para que Ele possa chegar naquele cenário.
Eu quero dizer para você que Jesus ele vai deixar você em situações às vezes apertadas, situações difíceis, ao ponto de você olhar e falar assim: não tem mais jeito. Se não for Deus na minha vida, eu vou morrer, eu vou perecer. É neste momento que Jesus ele vai aparecer no cenário. Saiba que o momento pode ser difícil, mas você tem um propósito, você tem um alvo. Lembra que Jesus deu um alvo aos discípulos? Pois é, eles não morreriam naquele mar, porque o Senhor falou que eles chegariam do outro lado. E a palavra do Senhor, ela não falha, ela não erra. Se Jesus falou que ia acontecer, vai acontecer. É Ele que falou que vai acontecer. Então, fique tranquilo, vai acontecer. O vento e o mar, eles não são nada perante o Senhor. As lutas que você enfrenta, as provas que você passa, não são nada perante o poder do nosso Deus, perante a vontade de Jesus. Quando Jesus te escolheu para caminhar com Ele, Ele te deu propósito. Quando Jesus te escolheu para caminhar com Ele, para seguir a Ele, Ele também te deu promessas. Ele fez promessas em sua vida. Se você permanecer na vontade de Jesus, pode ter certeza, essas promessas, elas não cairão por terra. Não é como aquele hino que fala que de promessas de Deus não morre, não desiste. Não. Porque quem tem promessa de Deus e sai da presença dele, sai da posição que ele ordenou, infelizmente esses têm morrido de monte aí fora. Esses têm morrido aí, e nós temos visto muitos deles morrendo sem cumprimento da promessa, porque desobedeceram a primeira ordem: entre no barco. A permanência no barco, ela garantirá você chegar no propósito. Aleluia. Se eles não entram no barco, eles não conseguem atravessar e chegar do outro lado. Tem muitas pessoas por aí tentando dar um jeitinho para chegar no propósito de Deus, e o Senhor está falando: a ordem foi: entre no barco. Sem o barco você não chega no propósito. Você pode até tentar ir nadando, mas provavelmente você se cansará e morrerá afogado. Você pode tentar ficar na beira da praia esperando uma carona. O Senhor está falando: não haverá carona. A ordem foi para entrar dentro do barco. Quem está dentro do barco está sendo visto pelo Senhor. A multidão, ela foi despedida e foi-se embora, mas os discípulos estão debaixo do olhar de Jesus. Jesus está olhando para eles e agora está indo ao encontro deles. Eu quero dizer algo para você que chegou aqui nesta noite, talvez desacreditado e precisando de um milagre do Senhor. Eu quero dizer para você: o Senhor, Ele está indo ao seu encontro. Pode até estar difícil, mas o Senhor está falando: eu estou indo ao seu encontro. Enquanto o Senhor caminha ao seu encontro, Ele não tira os olhos de você. A Bíblia vai falar que eles estavam com tanto medo naquele barco, com tanto medo que quando eles avistam Jesus caminhando por cima das águas, eles vão se assustar e falar: é um fantasma. Tem muitas pessoas que estão com tanto medo das adversidades da vida, com tudo que está acontecendo, com os governos que estão governando o nosso país, estão com tanto medo do aquecimento global, de tantas coisas que a mídia ela joga nas televisões, na internet, que não estão mais enxergando a Jesus, não estão mais reconhecendo o Mestre quando Ele vem ao seu encontro. E se nós formos ver que é um fantasma é alguém que eles criaram alguém que morreu e está vagando por aí, ou seja, algo inexistente, porque a Bíblia nos garante que quem morreu, morreu, e quem está vivo, está vivo. Então eles vão confundir a Jesus, o Mestre, aquele que ordenou a eles entrar no barco e deu a eles um propósito, com algo
E tem muitas pessoas trocando a presença de Jesus, trocando este Jesus que te chamou, que te escolheu, por algo que não existe, por histórias que tem ouvido falar. Mas Jesus, eu acho interessante que ele fala algo para os discípulos que vai confortar os corações dos discípulos. Ele vai falar: não temas, sou eu. Jesus está falando com você aqui nesta noite, não precisa temer. Você pode até estar no barco e está turbulento aí, mas o Senhor está falando com você: não temas. Se o Senhor falou que é para não temer, ou seja, não é para temer. É Jesus que está falando com você, irmão. É Jesus que está falando com você, irmão. Não temas. E eu acho interessante que ele continua a ir ao encontro dos discípulos. A Bíblia vai nos informar que Pedro, ousado como era, ele vai falar: Senhor, se é tu mesmo, me permita ir ter contigo. Irmãos, Pedro, ele vai colocar a sua fé em prática. Ele vai colocar a sua fé em ação aqui neste momento. Na ótica humana, o local mais seguro é no barco. Só que para quem tem fé, o local mais seguro é caminhar para mais perto de Jesus. Aleluia! Para quem conhece e confia que quem está vindo ao seu encontro é Jesus, ele vai entender: este barco pode se despedaçar, esse barco pode me levar à morte talvez. Então o melhor é eu caminhar ao encontro de Jesus. Notem que ele não vai falar: Jesus, me permita ir nadando até o Senhor para ele ter contigo. Não, ele vai falar: Senhor, me permita ir ter contigo. Pedro, ele não vai mergulhar para tentar chegar até Jesus. Ele viu Jesus caminhando, ele vai caminhar também. Tem muitas pessoas que até têm a ousadia de descer do barco, mas não têm a ousadia de descer debaixo da vontade de Jesus. Querem descer de qualquer forma. Se Pedro ele mergulha nas águas, provavelmente ele morreria. Mas Pedro, ele vai tomar, por exemplo, o que Jesus está fazendo. Ele vai começar a caminhar sobre as águas. O diácono Tassi falou algo aqui e me chamou a atenção. Não é sacrificar, é como eu sacrifico ao Senhor. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar: eu me sacrifiquei para chegar aqui para adorar ao Senhor. E como eu cheguei aqui? Como está sendo o meu culto? Como eu estou oferecendo o meu culto a Deus? Não basta somente vir, tem que adorar. Não basta somente chegar, tem que oferecer louvor a Deus. Nós precisamos ter na nossa mente que só o nosso corpo presente não glorifica a Deus. O Senhor, ele nos deu a voz, ele nos deu a boca para que nós possamos dizer glória a Deus e aleluia. O Senhor nos deu a mão para que quando nós estivermos alegres, quando nós estivermos querendo glorificar, nós levantemos a mão e dizemos: Senhor, glorificado seja o teu nome. Então não é somente chegar na presença, não é somente se aproximar de Jesus. Tem uma forma de se aproximar. Culto não é oferecido de qualquer forma. O culto começa desde lá da minha casa. Eu estou me programando para chegar no horário, porque como o nosso pastor tem nos ensinado, nós temos aqui um período pelo menos de 10 a 15 minutos de oração de joelhos. E muitos de nós temos perdido esses momentos. Tem gente que até quer chegar até um pouco mais tarde. Agora são 6h30, eu vou deixar para sair de casa umas 6h50, que eu chego lá às 7 horas em ponto, dobro o meu joelho de mola, bato no chão, levanto e começo o culto. Irmãos, se eu não consigo reservar 20 minutos, 10 minutos do meu tempo para orar a Deus aqui, com que cara que eu vou me apresentar ao Senhor e falar: Senhor, a luta está difícil, a tempestade está me assolando, me ajuda. Meus irmãos, eu não
Não digo que todos os dias nós vamos chegar aqui no horário e vamos fazer isso, mas o Senhor sabe do meu esforço. Como o diácono Tassi disse aqui também, eu estava prestando atenção no culto e oferecendo meu culto a Deus. O Senhor sabe como eu e você chegamos aqui. O Senhor sabe. O Senhor sabe como nós passamos o nosso dia hoje. O Senhor sabe. O Senhor sabe que aquilo que eu e você estamos oferecendo aqui para Ele, se é de coração verdadeiramente, você é simplesmente da boca para fora. O Senhor sabe. E da mesma forma que Ele sabe, Ele recebe e também rejeita a adoração de pessoas que não oferecem adoração sincera de coração. Quando a palavra fala que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque há adoradores de mentira no meio dos verdadeiros. Se Ele está procurando, é porque é difícil achar os verdadeiros. E nós podemos nos destacar dessa forma, como verdadeiros adoradores. Glória a Deus! Pedro agora está usando a sua fé, está exercendo a sua fé. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se eu falo que tenho fé, mas eu nunca contemplei uma obra da minha fé, pode ter certeza, a minha fé ela está morta. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso ter a ousadia de falar: Senhor, se és Tu mesmo que me escolheu, que me está guiando, que está vindo ao meu encontro, então me permita ir ao seu encontro também. E se você não sabe como ir ao encontro de Jesus da maneira correta, a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina. E nós vamos ver que Pedro está caminhando. Ele está caminhando ao encontro de Jesus. E agora eu fico imaginando aqueles que ficaram no barco, olhando Pedro caminhar sobre as águas. Porque até então, primeiro que eles viram caminhar sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. A Bíblia não diz que foi só um. Está no plural, eles acharam. E acharam que era um fantasma. Ou seja, todos que estavam ali estavam achando que Jesus era um fantasma. Mas teve um que, mesmo achando que Jesus era um fantasma, quando ele escuta a voz de Jesus, ele fala: não pode ser fantasma. Esse que está falando comigo, a voz dele é conhecida. Esse que está falando comigo é a mesma voz que me deu uma ordenança lá na praia e falou para eu entrar dentro do barco. Esse que está falando comigo é o mesmo que me deu um propósito e falou que eu chegaria do outro lado. E conhecendo a voz de Jesus, isso vai impulsionar nele a caminhar ao encontro de Jesus. Só eu quero dizer para você nessa noite que não se empolgue somente porque você está caminhando em direção a Jesus sobre as águas, porque a sua fé é maior, talvez, na sua ótica do que os que ficaram no barco. Não se empolgue não porque você ora e o Senhor faz milagres. Não se empolgue não porque você pega a palavra e o Senhor te usa de uma forma tremenda, porque você louva a Deus e as pessoas são tocadas. Não se empolgue não, irmãos, porque Pedro está caminhando, mas a Bíblia vai falar que ele vai se atentar para o vento e para as ondas. E a Bíblia vai falar que ele começa a afundar. Irmãos, aqui Pedro vai revelar sua humanidade, irmãos. Ele vai revelar que ele é falho também. Ele vai revelar que por mais que ele esteja debaixo da vontade do Senhor, o Senhor está usando ele para andar sobre as águas, ele continua sendo ser humano. Nós somos seres humanos, nós temos limitações. Foi por isso que o Senhor nos deixou a palavra dele, para que nós possamos buscar na palavra, para que nós possamos ler a palavra. Porque se nós fôssemos santos ao ponto de não precisar da palavra, o Senhor não tinha deixado ela, irmãos. E nós temos deixado de lado essa palavra. Não, se eu sou na igreja, já está bom demais. Se eu sirvo a Deus, se eu levantei a minha mão, já está bom demais. E o Senhor está falando: ei, você só deu o primeiro passo. Você só começou a caminhar sobre as águas.
e o direcionamento ainda é a palavra do Senhor. Tem coisas que o seu pastor, tem coisas que a liderança não vai conseguir te ensinar, os seus pais não vão conseguir te ensinar. Tem coisas que é só você e o Espírito Santo de Deus e a palavra dele que vão te ensinar. E a Bíblia vai falar que ele começa a afundar. E tem muitos começando a afundar, porque não estão mais olhando para si como o ser humano que é, dependente de Jesus. Esqueceram que eles são dependentes de Jesus e estão se achando super-homem, estão se achando as super-mulheres. E o Senhor está falando: ei, calma aí, você lembra quem que falou com você? Vem. Você lembra quem que deu a ordem que você poderia vir ao meu encontro? O Senhor está falando com você aqui. Você ainda lembra quem era você lá atrás? Quem eu te fiz hoje? Você lembra que se eu não tivesse te escolhido, não tivesse escolhido você, falado ao seu coração, você ainda estava lá? Ou talvez nem lá você estaria mais? Já teria ceifado a sua vida? O Senhor está falando aí, calma aí, presta atenção. Olha para mim. Continua com os olhos focados em mim. Jesus está falando. Só que há momentos que nós vamos revelar a nossa humanidade e vamos começar a afundar. É neste momento que nós não olhamos mais para Jesus, que nós estamos olhando para o vento e para as ondas, que nós começamos a afundar, nós vamos perder Jesus de vista, e aí nós vamos imaginar: ele está longe, vou morrer. Pedro vai dizer: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O versículo 30, salva-me. Ou seja, se o Senhor não me salvar, eu vou morrer. Se o Senhor não me salvar, aqui mesmo eu pereço. Se o Senhor não me salvar, Pai, aqui mesmo eu vou ficar. O erro não está em afundar, porque nós somos sujeitos a afundar. O erro está aqui, irmãos. No momento que nós estamos afundando, a quem que nós temos clamado? Deus. Pedro usa a palavra salva-me. Me apresenta outro que pode salvar senão Jesus. Não há outro. Pedro, ele não pediu ajuda, ele pediu salvação. Se fosse ajuda, os discípulos poderiam descer do barco, nadar até ele e tentar ajudar. Mas ele pediu salvação. A salvação só vem de Jesus. Você pode olhar e achar que Jesus está longe, porque você tirou os olhos dele por um minuto. Mas é no momento que você pede, você clama: Senhor, salva-me, que Jesus estende as mãos. Que Jesus estende a mão e traz você para cima de novo. Lembra do propósito? Lembra da ordem? Entrem no barco e passem para o outro lado. Jesus está te lembrando do propósito que Ele fez na sua vida há um tempo atrás. Ele disse que você chegaria a algum lugar, e Ele está ratificando nesta noite: eu que te fiz a promessa, e eu garantirei que você chegará na promessa. Quando Jesus promete a Abraão, Isaque e a Jacó que eles herdariam, que a sua descendência herdaria a terra prometida, passou-se tempo, mas a Bíblia diz que eles herdaram a terra. Não se limite ao tempo, irmãos. Se você está passando um tempo para receber o cumprimento da promessa na sua vida, é o Senhor falando com você: se prepare mais. Se prepare mais, porque o que eu tenho preparado para você, se você não estiver,
preparado, você não conseguirá se manter de pé. Eu não preciso aqui falar com você as promessas, porque eu nem sei as promessas que o Senhor fez na sua vida. Mas aquele que fez, Ele não se esquece. Uma das promessas que marcou a minha vida foi a promessa que o Senhor falou que salvaria a minha família. Devagarzinho, de pouco em pouco, eu estou vendo o Senhor cumprir as suas promessas. Só que o Senhor também falou algo comigo. Eu te usarei. Através do seu testemunho, a sua família se renderá. Se eu saio da promessa, se eu saio da vontade do Senhor, a promessa do Senhor, ela é anulada na minha vida. Mas se eu permaneço, eu contemplo o cumprimento. O segredo para você contemplar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, ainda é você permanecer na vontade dEle. A Bíblia vai falar que Jesus toma a mão dele, traz ele para cima e voltam para o barco. Irmãos, ele afundou sozinho. Ele afundou quando olhou para o vento e olhou para as ondas. Só que aqui Jesus está com ele, eles estão voltando para o barco, caminhando sobre as águas. Quando você está com Jesus, quando você se encontra com ele, você se apega com ele, anda de mãos dadas com ele, talvez até pode ficar um pouco distante do barco, mas se você está debaixo da vontade dele, você caminha de volta. Isso aqui é muito interessante, porque Pedro, ele saiu do barco, mas Jesus está levando ele de novo para o barco. Jesus está levando ele de novo para a ordenança dele. Jesus hoje te impulsiona para voltar para a ordenança dele, na presença dele. Não perca o alvo, não perca o foco. O Senhor disse: entrem no barco e passem para o outro lado. E agora eles estão voltando para o barco. Os discípulos que permaneceram no barco estão olhando. E quando eles entram no barco, a Bíblia vai dizer, no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, Jesus, ele acalmou o vento. O que era o causador de tudo aquilo? Era o vento. Porque o vento, ele soprava ao contrário. O vento, ele soprava as águas e se levantavam as ondas. Muitos estão olhando e achando que o problema é as ondas. Muitos estão olhando e achando que o problema é quem está remando. E o Senhor está falando, o problema todinho é o vento. Só que chegou aqui nesta noite para falar com você. Sou eu que acalmo o vento. É Jesus que acalma o vento, irmãos. É Jesus que acalma o vento. E a Bíblia diz que subindo para o barco, Jesus chegou. Ele está presente agora junto com os discípulos do barco. E ele vai acalmar o vento. E agora nós vamos ver o cumprimento da promessa no versículo 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Talvez nessa terra de Genezaré que nós estamos falando aqui, aplicando para a sua vida e para a minha vida, seja algo impossível que o Senhor falou com você. Mas o Senhor está falando, o que eu falei lá na praia ainda serve no meio da tempestade. Aleluia! O que eu falei para você lá na praia ainda serve aqui no meio de toda essa tribulação, de tudo aquilo que está acontecendo. O vento vai tentar te parar. Ele vai tentar, mas ele não vai te parar. O vento vai tentar te destruir, mas ele não vai te destruir. Porque a ordem de Jesus é passem para o outro lado. E eles vão chegar agora no propósito de Jesus. Permaneça na vontade de Jesus. Não olhe para o vento nem para as ondas. Olhe para Jesus. Se apegue com aquele que te deu a ordem. Se apegue com aquele que te deu o propósito. O propósito de Jesus ainda está aí. Se você olhou para o lado e perdeu o foco, clame a Jesus.
Jesus, Senhor, salva-me. Porque não é vergonha você passar por momentos difíceis. Vergonha é você se dizer crente e perecer sem Jesus. Vergonha é você bater no peito, andar com a Bíblia para cima e para baixo, e no momento que a tempestade se levantar, você abandonar tudo e falar: vou voltar para a minha vida antiga. Vou nadar de volta para a praia porque está mais perto do que o meu propósito. Porque está mais perto do que a promessa de Jesus. Vergonha é isso. Agora o honroso para o cristão é entender que está até afundando e saber que Jesus está ali presente. E que quando eu clamar e dizer: Senhor, salva-me, Ele estenderá as suas mãos e me garantirá chegar no propósito. Não perca o alvo, que é Jesus. Porque eu tenho certeza que Ele continua olhando por você. E quando for necessário, Ele vai estar juntinho de você, dentro do barco, simplesmente para garantir aquilo que Ele te prometeu. Se não se levanta o vento e a tempestade, e as ondas não assolam o barco, Jesus poderia ficar lá de cima, somente observando, Ele chegaria. Mas naquele momento pediu que Jesus estivesse próximo, que Jesus estivesse presente, pertinho deles ali. Então pode ter certeza, no momento que você precisar de Jesus bem pertinho de você, agarradinho com você, Ele vai vir, Ele vai ficar do seu lado, bem agarradinho com você. Ele vai garantir que você chegue onde Ele prometeu. Amém? Eu queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Pedir aos irmãos que continuem orando em favor da minha vida e da minha família. E também, como o nosso pastor falou, pedir para os irmãos orarem em favor da vida do nosso pastor que já está em viagem.